Todas as vezes que a gente falar sobre PBI, nós falamos sobre o padrão básico de infertilidade. Em qual momento do nosso ciclo que nós vemos o padrão básico de infertilidade? Vou mostrar pra vocês aqui na régua. Por conta do filtro, gente, essa parte aqui, ó, tá verdinha, mas é amarela, tá? Então vamos lá. Em qual momento do teu ciclo que o PBI vai acontecer? Logo após a menstruação e antes do seu período de fertilidade, nesse meinho aqui. O padrão básico de infertilidade é onde acontece a seleção de folículos. É nessa fase aqui que vai ser escolhido um dominante para ir para o desenvolvimento e acontecer a ovulação. Ou seja, essa fase é muito importante, né? Então, o que manda se o teu ciclo é um ciclo longo, né? Aqueles ciclos bem grandão, ou se é um ciclo curto, é a fase de PBI. Quando as mulheres passam por um período de estresse, por um período de emoção muito grande, a maioria das vezes você vai ter um reflexo, você vai ver essa diferença no teu PBI. Ele às vezes vai se estender bastante ou até mesmo ele vai diminuir. O padrão básico de infertilidade não existe um padrão de dias, certo? Dentro do método de ovulação Billings, nós só vamos contar dias quando nós falamos do ápice identificado, do dia 1 após o ápice até a próxima menstruação, a fase lútea. Na fase lútea nós vamos contar de 11 a 16 dias. Já aqui na fase de PBI, que é que nós estamos falando hoje, essa fase aqui, não existe regra. Tem mulheres que não têm PBI, isso mesmo, mulheres de ciclos bem curtinhos saem da menstruação engatando direto na fertilidade. Mulheres que têm 1 dia de PBI, mulheres que têm 2, 5 e assim por diante. Mulheres que estão na fase de amamentação, pós-pílula, que não identificaram o ápice, por exemplo, elas vão, esquece a menstruação aqui, ó, elas vão viver por um longo tempo na fase de PBI. Essa fase que parece que nunca acaba, mas mulheres de amamentação e pós-pílula podem viver a fase de PBI por um longo tempo. Então, a fase de PBI ela vai variar bastante, depende do que está acontecendo com você, depende de qual momento que você está vivendo. O método de ovulação Billings, ele consegue ser aplicado em todas as fases da sua vida, desde a menarca da primeira menstruação até a menopausa. Então, isso quer dizer que se você vai ter variações no ciclo, que você vai ter fases de amamentação, fases de pós-pílula, se você já iniciou o uso de pós-pílula, você vai ter a fase da primeira menstruação, já teve provavelmente, né? E mesmo assim, você vai conseguir aplicar o método em todas essas fases. Por isso que é muito importante você entender um todo do ciclo menstrual, do que acontece no nosso ciclo, quais são as sequências. Então, nós sabemos que logo depois da menstruação, nós entramos na fase do padrão básico de infertilidade, que é a fase que nós estamos falando hoje. Então, vocês já sabem que o PBI é a fase onde pode variar de dias, não tem padrão, ou seja, não há PBI tem que ser 1 dia, PBI tem que ser 2. Você já sabe que o PBI pode variar a quantidade de dias. E o PBI pode até não acontecer em alguns ciclos, então não fique nervosa se você está iniciando o método agora e você não viu o PBI, certo? Não se desespere, não é hora de desespero. Uma coisa que é bem importante você também entender, o que é o PBI? É um padrão básico de infertilidade. O que acontece nesse padrão básico de infertilidade? É uma linha reta. Entenda sempre que o padrão básico de infertilidade, ele não ocorre mudança. É um padrão que está estático, digamos assim. É um padrão que vai ser vários dias da mesma coisa. Ao contrário do padrão básico de fertilidade, o padrão da fertilidade é um padrão que está em constante mudança. Um dia é diferente do outro. Então, já aqui dentro do padrão básico de infertilidade, que é o que eu quero focar com vocês hoje, é uma linha reta. É um padrão sem mudança. Ou seja, você vai ter dia após dia da mesma sensação e do mesmo muco. O que você precisa anotar é o que sente e o que vê, certo?
Sendo assim, você vai iniciar as suas anotações, não importa a fase do ciclo que você está. Se você está começando o método de ovulação Billings agora, se são seus primeiros passos no método, ou até mesmo você já está aí no segundo mês, terceiro mês e não sabe como definir PBI, você iniciou as suas anotações, você teve os 15 dias de abstinência. Por que serve os 15 dias de abstinência? Se você acabou de largar a pílula, os 15 dias vai servir para você identificar o teu padrão, identificar o teu PBI. Nesses 15 dias, se você largou a pílula, a maioria das vezes a mulher não vai ovular logo de cara, então ela vai conseguir definir um PBI. Já se você nunca tomou anticoncepcional, faz muito tempo que você parou e você tem menstruações regularmente, pode ser que desses 15 dias você vai conseguir identificar um PBI e até mesmo identificar já o ápice e aplicar a regra do ápice logo em seguida. Então esse período de abstinência vai trazer a você, mulher, o conhecimento da fase do ciclo que você está, para a partir daí dar o start no uso do método de ovulação Billings. Não é só pelo fato de você precisar saber o que você está sentindo, mas é pelo reconhecimento da fase que você está vivendo. Então o PBI sempre vai acontecer depois da menstruação e antes da fertilidade. Lá na fase lútea, esquece PBI. Fase lútea não tem PBI. Grava isso na tua cabeça. Fase lútea não tem PBI. O PBI vai acontecer logo após a menstruação e antes da sua fertilidade. Combinado? Vamos dar alguns exemplos agora do como pode ser esse PBI. Grande maioria das mulheres podem identificar o PBI como uma fase de seca nada. São as duas coisas que você começa a notar quando você inicia o método de ovulação Billings. O que é? O que sente e o que vê. Uma dica bem importante do que sente e o que vê é que você vai sentir na vulva, sem se tocar, sentir de forma espontânea. Assim como você sente a menstruação descendo, você às vezes está lá parada, sentado ou fazendo seus afazeres, você pensa, opa, minha menstruação desceu. Dessa mesma forma que você sente o sangramento na vulva, você vai sentir a sensação de secura, a sensação de úmida, molhada e até mesmo a sensação de escorregadia. Nós mulheres temos a condição, temos a possibilidade de compreender essa sensação. O que acontece é que a grande maioria das mulheres não criaram esse hábito. Nunca nem pensaram que um dia precisariam identificar o que sente na vulva. Então essa dificuldade gerada, essa falta de conhecimento nosso, vai trazer uma dificuldade no começo, mas não se preocupe, isso é só no começo. É um hábito que você vai criar para definir qual é o seu PBI. Então, primeira coisa, sensação na vulva sem se tocar, e a sensação deve acontecer de forma espontânea. Da mesma forma do que vê, eu coloquei a mão no olho porque isso é muito claro. Você não vai tocar em muco. Toda vez que você coloca método de ovulação Billings no Google, às vezes, aparece a primeira coisa é um dedo com muco esticado no meio, né? Esquece essa foto. Ó, depois eu vou tirar um print dessa parte. E depois eu vou colocar um X aqui, ó, pra vocês entenderem que não se deve tocar em muco. O muco não precisa ser tocado nem medido. A hashtag de hoje é não toca no muco. Certo? Porque isso vai causar confusão e não tem a necessidade de você tocar em muco pra você saber o que tá acontecendo. Não precisa em momento algum isso acontecer. Certo? Então, da mesma forma que a sensação acontece de forma espontânea, o que vê também vai acontecer de forma espontânea. Você vai ver na calcinha ou ao passar o papel quando você se seca. São esses dois momentos que você vai ver o muco. Bianca, não vi nada. Tudo bem, você vai anotar nada. É muito importante você entender que em nenhum momento você precisa comparar o muco da vizinha com o seu. Ontem mesmo eu estava falando com a minha usuária sobre essa situação. De que só porque Bianca, mas pra mim aparece 2, 3 tipos de muco no máximo o dia inteiro. Isso é errado? Não necessariamente. Então, se você tem um ciclo correto, identifica ápice, você não precisa ter o mesmo muco que a pessoa que está estudando com você os métodos naturais tem.
Cada mulher é única, cada forma que acontece é única. Então, a única coisa que nós somos iguais é que nós temos um início de ciclo e um final de ciclo. A única coisa que é igual para todas as mulheres é quando inicia a menstruação, PBI, fertilidade e infertilidade. Deus nos fez assim. Mas a duração de cada tempo, até o dia ápice, a duração da menstruação, a duração do PBI, a duração da fertilidade, não existe padrão. Quando nós vamos contar dias, é a partir do dia 1 após o ápice até a próxima menstruação. É aqui nessa fase onde nós vamos contar quantos dias que acontecem, que nós sabemos que é de 11 a 16 dias a fase lútea. Ao contrário, a gente não conta dias, cada mulher é única, você é única, eu sou única. Então, o seu PBI, o seu muco... Ontem, por exemplo, uma usuária, ela veio me falar que ela tem um muculoção. E eu pensava, que muco é esse? E daí eu pedi pra ela me descrever esse muco, ela me descreveu o que pra mim parece ser apenas o muco creme. Então veja só como é importante. Você vai anotar o que você vê. Eu recebo algumas perguntas como, Bianca, eu vi tal coisa. Bianca, eu vi um muco elástico e sensação de úmida. Isso pode acontecer? Gente, anota o que aconteceu com você. O que sente e o que vê. É básico da forma que eu estou falando aqui. Entenderam? A anotação diária vai permitir que você defina o seu PBI. Se é um PBI de secanada, beleza. Secanada é um PBI, um padrão por excelência. Se agora é um PBI onde você tem fluxo ou de sensação ou de muco, nós usamos a cor amarela, olha só. Cor amarela é sinal de igual. Se for secanada, tracinho, é só um risquinho assim de comprido. Certo? Então, se você definiu o PBI de secanada, ótimo, tracinho secanada. Quando você define o PBI de fluxo, esse PBI de fluxo, você vai usar sinal de igual. Para definir o PBI de fluxo, nós precisamos de pelo menos 3 ciclos completos para definirmos e confirmarmos qual é o seu PBI. Certo? Meninas, mais 5 minutinhos de live, vou responder algumas perguntas. Olha só, a Mai falou que tá perdida. Não fique tranquila, vou ter vários dias aqui de live na hora do almoço pra você tirar suas dúvidas, tá? E se você tá começando agora, você começou já entendendo o PBI, pode ser mais confuso mesmo. Mas eu prometo pra vocês que eu vou postar lá nos meus stories depois o que vocês querem de tema pra nossa próxima live na hora do almoço. Assim você vai conseguir me ajudar a te ajudar, para que eu possa produzir cada vez mais conteúdo para vocês, tá? Vamos às dúvidas? O PBI pode alterar de um mês de seco para úmido? Ou uma fase sendo seca sempre será seca? Ou uma vez sendo seca será sempre seca? Olha só, dentro de um ciclo de até 35 dias, ou seja, de uma menstruação até a próxima menstruação, você tem sempre um só PBI. Então, se você definir o teu PBI como secanada, tudo que for diferente de secanada é início de fertilidade. Agora, um ciclo foi diferente, o outro ciclo voltou para secanada, beleza. Agora você vê que no segundo ciclo continuou mudando. Terceiro ciclo continuou mudando o PBI, precisa ser avaliado novamente esse PBI. Mas uma vez definido o PBI, é o seu PBI. Para definir novo PBI, converse com a sua instrutora e explique para ela o que você está sentindo de diferença e ela vai te ajudar a definir um novo PBI, tá bom? Quando começa o muco, termina o PBI, depende de cada mulher. Tem mulheres que têm PBI com fluxo, que é PBI que tem o muco cervical. Então, depende muito do muco que você tem. Por exemplo, se o PBI é úmido, é muco creme. Tudo que for diferente do muco creme ou do úmida é mudança. Laís, o PBI tem que ser igual a todos os ciclos? Uma vez definido o PBI, todos os próximos serão o mesmo, tá? PBI de fluxo, símbolo é bolinha aberta? Não, bolinha aberta nós usamos apenas para fertilidade, tá bom? PBI de fluxo nós usamos sinal de igual. Menstruação começa hoje. Quando começa a notar e o que notar? O que sente e o que vê. Começa a notar hoje. Abstinência assim que parar a sua menstruação. Começando agora no puerpério.
Fica mais difícil de me avaliar no Puerpério? Não, não fica mais difícil, tá? Você vai ver que é muito mais fácil do que você imagina. Se você tá começando agora a aprender o que é método de ovulação Billings, eu indico que você tenha uma instrutora ou pelo menos um curso online para você ter uma base de quais são os primeiros passos a ser dados e os passos corretos ao método, tá bom? A Maia falou, acabei de perder um bebê em minha trompa esquerda por conta de uma gravidez ectópica. Quando eu começo o método? Primeiro, eu sinto muito pela sua perca. Eu sei o quanto é triste. E você pode começar as suas anotações assim que parar esse sangramento depois do seu procedimento cirúrgico, tá? Adorei essa live na hora do almoço. Que legal, vamos fazer mais, tá bom? Com borra pode ter relação? Depende. Se é um PBI de secanada, pode sim. Se é um PBI com fluxo com muco ou sensação, eu indico que não tenha, que pode causar confusão, tá? O início da menstruação é quando aparece borra ou o fluxo de sangue? Ótima pergunta. O primeiro dia de sangramento é o primeiro dia de fluxo de sangue. Primeiro dia de fluxo intenso, primeiro dia que desceu o teu sangue mesmo, tá? Olha só, a Gi falando que já adquiriu o curso fazendo estudo. Que bom, faça bom proveito, tá? Quero te encontrar logo na nossa instrução online. Aline, na amamentação exclusiva posso estar sempre no PBI? Sim, muitas mulheres ficam só no PBI por 1 ano, 2 anos, 3 anos. Já conheci mulheres que ficaram até 3 anos no PBI. E isso é totalmente comum por conta da amamentação que você está passando, tá? Por esse período que você está vivendo, isso é totalmente comum, saudável, tá bom? Maria, também tô gostando da live na hora do almoço. Que bom, gente. Ingrid, após a menstruação fiquei seca 2 dias e terceiro úmida. Creme é normal? Sim. 2 dias seca nada pode ser PBI. Terceiro dia começou o muco creme. Terceiro dia, bolinha aberta, iniciou a mudança. Iniciou a sua fase de fertilidade. Certo, meninas? Foi uma alegria estar aqui com vocês. Vou tirar um print da nossa live de hoje.